dia 26 da nossa série de 30 filmes em 30 dias. Hoje o filme é Amarcord, de 1973, dirigido por Federico Fellini. Numa cidade costeira italiana, o jovem Tita vive se metendo em confusões com os amigos e observando as excentricidades dos moradores locais, que frequentemente se envolvem em situações absurdas. Em constante conflito com o pai severo e protegido pela mãe carinhosa, Tita acompanha a vida de uma grande variedade de personagens, desde seus parentes simpatizantes do fascismo até mulheres sensuais, enquanto alguns acontecimentos assumem contornos fantásticos e surreais. Terceiro filme que eu vejo do Fellini. Eu não sou um grande fã, assim, mas eu gosto meio que do senso de humor dele, assim, como essa, digamos, filosofia dele de que filmes são como festas, assim, que filmes merecem ser festejados, merecem ter mais música, merecem ter mais dança, assim, que talvez eles não são para ser levados muito a sérios. Eu gosto desse tipo de filme, né? E aqui eu acho que quando ele minimiza essas situações, né? Minimiza tudo em torno dessa cidade, dessa vila pequena italiana, onde acontece essa excentricidade, assim, me lembrou muito até Coming of Ages, né? De você vê o amadurecimento de um personagem, nesse caso é o Tita, né? Que você vê desde o começo da primavera até a próxima primavera, né? Então provavelmente passou um ano nessa narrativa. A gente vê ele na escola, assim, com os professores meio bobões, assim, a lá Wes Anderson, né? Tipo, como se os professores e os adultos fossem todos bobões, ao mesmo tempo as crianças, tipo, só querem meio que zoar um com o outro, né? Zoar com os professores, zoar com as situações. Então essa sessão inicial, assim, na igreja é bem interessante. Além de outras coisas, assim, da família dele, a gente vê, sei lá, uma sequência de 15 minutos, 10 minutos sobre a família dele num almoço, numa janta, deles meio que discutindo, assim, bem italiano, né? Bem enérgico. Eles começam a discutir, brigar por nada, assim, é bem engraçada a cena. E além disso, tem uma cena que acontece mais ou menos depois dessa, assim, mais do meio pro início do filme, que é onde eles começam a cortejar o Mussolini. Você acha que o Mussolini vai aparecer, mas não, é só meio que um cortejo, como se a figura do Mussolini, né, do Duce, como eles chamam, é visto como essa coisa meio folclórica, meio mitológica, meio inalcançável. Então eles clamam pela essa vigorosidade, tanto das crianças, né, dos adolescentes da cidade, como na própria figura do Mussolini, né? Tem um Mussolini, tipo, um negócio gigantão lá do Mussolini, da cara dele. Eles meio que fantasiam, né? Tipo um cosplay com essas roupas do regime fascista, como se fosse nada, assim. Como se fosse que eles estão cortejando o Mussolini, mas como se fosse mais uma prática, assim, comum deles. Eles fizessem isso uma vez por ano. E é uma sequência do filme onde até o pai dele é interrogado por essa polícia fascista, mas ao mesmo tempo, depois alguns personagens dessa polícia fascista acabam ficando na cidade e acabam sendo amigos e acompanhando um monte de outras coisas que acontecem dentro da cidade. Tanto essa parte do fascismo, de como que isso irradia um pouco as próximas cenas, que você vê tanto os sonhos dos personagens, assim, principalmente da personagem da Gradisca, que é interpretada pela Magali Noel, é agraciada por todos, assim, todos têm olhos para elas, mas ao mesmo tempo ela busca um amor, busca alguém para cuidar dela, busca alguém para amar, e ela fica nessa procura o filme inteiro e fica imaginando umas coisas também, e tem outras sequências que os próprios garotos imaginam coisas, então remete a muita coisa também daquele filme Dias de Rádio, né, do Woody Allen, que eu tenho certeza que ele tirou muita coisa aqui desse filme, do Amarcord, mas eu acho que quando ele foca mais nessas coisas um pouco mais sensíveis e únicas, dessas situações únicas entre os personagens, cômicas, e até tem umas partes meio fantasiosas, meio sensacionalistas, que acabam tendo esse tom mais de sonho de criança, né, sonho de adolescente, que sabe que depois disso, né, meio que tudo bem que o filme é um pouco atemporal, que ele não fala imediatamente em que data ele se localiza, mas por ter essa figura mitológica do Mussolini, você sabe mais ou menos que é durante o regime, né, regime fascista na Itália, mas mesmo assim você acha que é um período de tempo onde ele meio que quer congelar tudo e mostrar a ingenuidade dos personagens, mostrar a excentricidade dos personagens, de ter até próprio narrador e narradores que quebram a quarta parede para conversar conosco, como se estivessem convidando a gente para ver esse personagem, né, ver a cidade, ver como as coisas funcionam por aí, e ao mesmo tempo, depois disso, meio que, né, todos vão entrar em guerra, essa juventude vai ser violada de alguma forma, vai ser quebrada, vai ser totalmente transformada por conta da guerra, mesmo que são retratos, assim, e memórias do próprio Fellini no filme, né, falando sobre o filme, é ao mesmo tempo um retrato muito genuíno de como que essa inocência e esses ritos são normalizados dentro dessa pequena sociedade, enquanto o resto do mundo, assim, tá começando a viver a guerra, tá vivendo tantas coisas, aqui parece só um passatempo para eles, cortejar o Mussolini, cortejar essas coisas, enquanto só o pai do protagonista, né, do Tita, o pai dele que não fala que ele é totalmente socialista, mas fala, tipo, o que eles estão fazendo, por que eles estão cortejando Mussolini, o que isso tem a ver, eu vou lá reclamar, mas a minha mulher tá empreendendo aqui dentro de casa, então ele que é digamos, a figura mais eufórica, assim, mais que fica puto com tudo que o filho faz, mas ao mesmo tempo quando se vê
diante desse regime, vê diante das pessoas se comportando de forma meio bizarra. Aí é onde ele entra como principal fonte dessa contraversão do regime fascista.